Boa noite, está no ar o Cidadania e Atitude. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Brasil Sem Frestas, que usa embalagens Tetra Pak para levar conforto a famílias carentes de Passo Fundo e também de outras cidades. E eu vou conversar nesta noite com Maria Luísa Camusato, que é coordenadora do projeto. Boa noite. Boa noite. E a minha outra convidada é Ana Hilda Pimentel, voluntária. Boa noite, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite. Então, eu gostaria de iniciar, Maria Luísa, explicando, então, para quem está em casa, como que surgiu, então, o Brasil Sem Frestas. Foi lá em 2009, a partir de uma tempestade, você teve, então, essa brilhante ideia. Em 2009, eu acordei às 4 da manhã, com uma chuva muito forte. E eu fiquei com muito medo. E daí eu me dei conta e disse, puxa, mas e aquelas pessoas que quando eu percorri as vilas com uma tia minha, Dona Eneida Rosa, e que eu sabia que essas casas existiam, eu fiquei pensando, como é que essas pessoas estão se virando com uma tempestade dessas, se eu no conforto da minha casa, eu estou com medo. E eu não consegui mais dormir. E eu fiquei das 4 às 6 da manhã procurando alguma solução. E, de repente, eu acho que Deus me deu aquela luzinha, sabe? Fecha com embalagem Tetra Pak, fecha com caixinha de leite. E daí eu levantei, comecei a testar, fazer testagem, porque eu sou química, então eu já tinha alguma noção das embalagens Tetra Pak e quais as vantagens dessas embalagens. E comecei a procurar um grupo, demorei 1 ano procurando um grupo, e achei esse grupo, e nesse grupo encontrei a Ana e o pessoal que ela liderava também, lá na Leão 13, e começamos desde ali a montar e fazer nossos testes. No começo nós colocávamos as caixinhas, embalagens por embalagem, e daí a coisa foi evoluindo e hoje nós estamos com as chapas e embalagens Tetra Pak para aplicação. E Ana, para você, então, como é que foi iniciar e passar a integrar, então, esse projeto? Você era comerciante, é sua profissão, mas já tinha um envolvimento social aí na comunidade? Sim, eu fazia parte de um grupo onde a gente arrecadava donativos, doações para distribuir. E também nós confeccionava roupas com retalhos para distribuir para os menos favorecidos. E aí, só que tinha aquele desenvolvimento que a roupa não soluciona todo o problema, que tu chega na casa não é só a roupa, é o frio que entra pela parede, entra pelo chão e que só a roupa não resolve. E tu vê a criança doente, a pessoa idosa doente, e aí a gente estava questionando isso, que a gente queria fazer algo mais. E aí surgiu a ideia da Maria Luísa e nós abraçamos e estamos aí até hoje. Maria Luísa, a gente pegou então uma caixinha aqui para fazer um modelo, né, para dar uma ideia, então, claro, a embalagem já está aberta, mas para se ter uma ideia, então, do material que vocês utilizam para fechar essas casas. Mas explica pra gente, então, os benefícios desse material, do que ele é composto e por que, então, utilizar ele? Bom, a ideia de utilizar eles, primeiro assim, ó, se ele protege o alimento, como é que não vai proteger o ser humano, tá? E eu sabia que essa caixinha aqui, ela tem 6 camadas. Se você olhar aqui, antes dessa parte prateada, que é o alumínio, antes nós temos 2 camadas de plástico, polietileno, depois vem o alumínio, outra camada de plástico, o papelão com a impressão e outra camada de plástico. Então, na realidade, nós temos 4 camadas de plástico, sendo que 3 são externas, então a água da chuva não entra. E uma é interna, né? Então o alumínio está protegido por 3 camadas de plástico e o papelão por 2 camadas de plástico. Então há uma proteção do alumínio, há uma proteção do papelão. E o que o plástico faz? O plástico impede a entrada da água da chuva. Então, quanto a isso, não teria problema. Mas assim, ó, vou deixar aquecida a casa? Vou. Por quê? Porque aqui tem o alumínio. O alumínio é um excelente isolante térmico. O que significa ser isolante térmico? É que ele reflete calor. Então, o que acontece? No inverno, o alumínio reflete o calor para dentro de casa. Por quê? Dentro da casa tem o fogão, tem as pessoas
que refletem calor, né, dos seus corpos, eles vêm, encontram a chapa, batem no alumínio, reflete para dentro de casa. A casa fica aquecida. No verão, o que acontece? O calor está fora de casa. Então, a gente coloca essas chapas na parede. O calor de fora vem, bate na parede de madeira, encontra o alumínio e ele volta para fora de casa. Então, o que acontece? A temperatura interna fica mais fresquinha. E nós sempre recomendamos em casas com pouca ventilação ou em lugares quentes, porque o nosso projeto você pode... Por que é Brasil Sem Frestas? Porque pode aplicar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Porque em lugares quentes também é possível fazer a mesma coisa. Você pode isolar as paredes do calor, mas você necessariamente tem que fazer onde tem pouca ventilação, a casa é pequena e é muito quente, revestir o forro também. Do mesmo sistema. Bota o alumínio assim, no teto e nas paredes. A casa fica térmica. E colocando no teto, o calor que bate na embalagem, ele reflete 95% desse calor. Então a temperatura dentro de casa chega a baixar até 8 graus. Então, quer dizer, você tem uma casa térmica. Mais as das laterais que estão mandando embora, mais a de cima que está mandando embora, aqui dentro fica muito agradável. E no inverno, com o fogãozinho ligado, nós já fomos em casas maravilhosas, onde o fogão estava ligado. Nossa, parece que o ar-condicionado está ligado dentro da casa. É fantástico. É uma matéria-prima assim, de primeira. E infelizmente a gente bota fora. Isso que eu ia perguntar então para a Ana, né, que já tem esse trabalho social então realizando junto contigo e também através da Leão 13, como já foi dito, mas os dois viés importantes então que se tem então nesse projeto, que além de ajudar as famílias carentes é colaborar aí com o meio ambiente, porque todo esse material aqui ele ia parar no lixo, né? Muitas vezes não se consegue separar mesmo na reciclagem tudo. E aí vai, então assim, nesse sentido é aproveitado 100%. A não ser que as pessoas não queiram colaborar, porque é um material excelente. Então as pessoas, né, limpando, lavando bem direitinho ela, abrindo ou não abrindo, o importante é só lavar e nos entregar, que é bem aproveitado. E como que é feita a escolha, então, das residências que vão receber, então, a gente sabe que Passo Fundo tem várias ocupações, né, e que muitas dessas ocupações são casinhas construídas com resto, né, sobras de materiais da construção civil, então, justamente por isso o projeto, para torná-las mais agradáveis, mais confortáveis, então, essas casas. Não existe uma seleção, existe quem quiser, a gente está aí à disposição a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer hora. Geralmente o pessoal ele é indicado pelas SENCAS também, né, pela secretaria, agentes de saúde, ou você vai num bairro fazer, o vizinho vê e quer. É impressionante, quando nós temos uma casa num bairro, é uma enxurrada de pedido. Tanto que nós fomos em Porto Alegre, fizemos uma casa lá na Ilha dos Marinheiros, nós nem tínhamos terminado e já tinham 5 que queriam. Porque realmente você não tem que gastar com material. O pouco dinheiro que você ganha, você pode utilizar em outras coisas, como principalmente alimentação e educação, e não em reforma de casa. Isso aqui soluciona, então aumenta a renda indireta da família. E Ana, qual é o processo, eu vou pegar aqui a chapa, mas como que funciona o processo então de construção dessa chapa, que a gente tem uma caixinha, mas vocês vão juntando elas, né? Isso, o ideal é que a gente nunca pede para que o pessoal abra assim, porque às vezes quem não tem a formação vai abrir errado, vai tirar essa verada ou tirar esta e vai danificar a chapa. Então a gente costuma pedir somente que abra esta parte de cima, abriu essa parte de cima, nos lave bem lavadinha e nos leve. Aí o restante é conosco. Mas se as pessoas quiserem abrir para dar menos volume, então abre somente a parte de cima, depois aqui tem uma emenda, sempre nessa emenda, porque se a gente ficar sem a emenda fica meio difícil, porque daí não fica bem retinha a chapa. Então a gente quer ser bem retinho, então sempre na beiradinha
eu digo, siga a risca. Seguindo as riscas da caixinha, vai ser uma boa caixinha aberta e depois que vai se tornar a chapa, que a gente vai emendar aqui 6 caixinhas e depois mais 6 que vai dar, a gente costuma dizer chapa porque de 12 caixinhas ele se torna, né, uma coisa bonita, então a gente deu o nome de uma chapa. Uhum. E esse processo é importante porque senão acaba desperdiçando as caixinhas e não dá para utilizar então na produção das chapas. Isso, daí a gente tem que passar para outro, mas sendo assim ela está 100%. Mas tem muita gente que às vezes quer ajudar e a gente fica com dó, porque daí fez toda, lavou a caixinha, e só que se tirou a verada, eu costumo dizer que isso aqui é a nossa régua. Então a gente segue esta para emendar, segue esta para emendar e esta. Uhum. Então a gente tem que ser tudo retinho, porque eu costumo dizer que naquele dia eu chego lá, hoje essa casa é minha. E como eu gostaria de morar nesta casa, 100% perfeita. Não vou lá fazer por fazer. Às vezes a gente se torna meio chato. Mas eu digo assim, se é fazer mal feito, é melhor não ir. Porque a gente tem que fazer com amor. É só os materiais, o principal é grampear a caixinha e fazer com amor. Que aquele dia eu olho lá, hoje essa casa é minha, eu quero deixar ela bem bonita. Porque se deixar feia, às vezes o pessoal acaba de pegar e arrancar. Porque tá feio, tá torto, não está agradável. Inclusive, vocês utilizam até alguns desenhos que vêm nas embalagens de suco, nas embalagens de leite, para fazer a decoração da casa também, para deixar mais bonita. Para deixar mais bonita. A gente recorta as frutinhas dos sucos e as vaquinhas também. E nós decoramos a cozinha e nós decoramos onde tem a caminha das crianças, a gente bota as vaquinhas, né? E eles adoram. Nossa, para eles é o brinquedo, sabe? E uns já começam na fase de alfabetização, então a mãe já começa a utilizar os desenhos para desenvolver. Então, assim, ó, é realmente um trabalho fantástico, né? E nós já conseguimos reciclar mais ou menos umas 7 toneladas. É difícil de calcular, mas umas 7 toneladas de embalagem Tetra Pak, sim. E essas que a Ana estava falando, que às vezes vem mal cortada ou suja, que contamina, nós direcionamos, nós não largamos a natureza. Nós mandamos para a recicladora de embalagem Tetra Pak. E daí eles mandam para a indústria, né? Então, assim, nós não desperdiçamos. Todo mundo que está nos doando, mesmo que nos doe e a gente não possa utilizar porque está fora do padrão, nós colocamos ela fora do meio ambiente. Essa é uma responsabilidade ambiental muito grande que nós temos. E esse padrão, ele não é só um padrão estético, né, Maria Luísa? Porque, na verdade, as chapas, elas têm que ser colocadas de uma forma que corra a água para que ela não entre dentro da casa. Isso. É bastante importante isso. E esse lado, que tem que estar realmente do lado do telhado, não é o lado prateado que nós colocamos para dentro de casa, que tem que estar no sentido de correr a água. É o lado que está encostado na parede, porque é na parede que a água vai correr. Tá? Então, claro, sempre vai ser em sentido do telhado, de correr, mas encostado na parede. Então, o lado estampado é que vai estar realmente correndo água. Então, esse é esse cuidado que nós temos que ter para não danificar a chapa. E é importante que as pessoas que estão nos assistindo prestem atenção nesses detalhes, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Até porque o grupo de vocês, ele é muito pequeno ainda, né? É bem pela pequeno. Quantidade de casa que vocês precisam estar produzindo, né? Então, quem quiser ir adiantando esse trabalho e para buscar esse auxílio de vocês mais tarde é importante também. Inclusive, Ana Paula, nós temos um blog que eu resolvi mudar. Estou mudando aos poucos a maneira de informação do blog, porque antes a gente estava colocando algumas casas, o número das casas e como elas ficavam. E agora estou tentando formar um blog mais orientativo, né, de como realmente se faz a chapa, como se corta, como se coloca, né? Por quê? Porque em outras cidades já estão nos procurando, já existe o nosso projeto em outras cidades, que é o nosso objetivo, passar a nossa ideia adiante, né, para que mais pessoas sejam favorecidas. Então, eu estou mudando a estrutura do blog. Tá certo que eu não tenho muito tempo, até se alguém quiser nos ajudar, nós aceitamos, né? Nós queremos mudar, tornar mais orientativo para aumentar o conhecimento de como colocar, como fazer,
né? Porque isso aí dá para fazer, todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. E qualquer pessoa pode ajudar outra, né? E qualquer pessoa dentro da sua casa pode fazer. É só saber que tem um buraco na tua casa, que tem uma fresta, teu filho está passando frio, bota uma caixinha de leite lá. Vai botando, vai tapando as frestas, vai dando saúde para o teu filho. É isso que a gente quer. Então eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca o trabalho do projeto Brasil Sem Frestas. Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje destaca o programa Brasil Sem Frestas. Então, Maria Luísa, eu estava falando então no início do programa, a gente contou um pouquinho como surgiu a história então desse projeto tão bacana que utiliza as embalagens recicláveis de leite e de suco para trazer então mais conforto para as famílias carentes. Eu queria que tu explicasse agora quem são os voluntários, quem são as pessoas que realmente fazem essa ideia sair do papel. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Realmente existe uma equipe importantíssima atrás desse projeto, porque cada um tem um papel importantíssimo. É o que, para começar, a sociedade que nos doa as caixas. E isso nós queremos agradecer muito à nossa sociedade passafundense por esse apoio maciço ao nosso projeto. Então, assim, isso é uma coisa que nos emociona muito. E depois foram as pessoas que foram se chegando e que tinham mais tempo, que não... É como eu digo assim, ó, há um momento da vida da gente que nós temos que lutar muito pela nossa sobrevivência. Ainda mais um país como o nosso, onde a nossa luta diária por essa sobrevivência é bastante árdua. E depois chega um outro determinado momento que você já se aposentou, você já tem mais tempo, ou você consegue administrar melhor esse tempo. Então são essas pessoas que estão retornando a nos encontrar, a nos procurar no momento que elas já não estão nessa luta diária tão árdua que nós brasileiros temos, né? Então, nós temos mais ou menos aproximadamente 20 voluntários, tá? Que foram chegando aos pouquinhos, foram ficando, nos auxiliam também no momento, porque nós somos voluntários, não temos fontes de renda. Então, quando há necessidade de comprar alguma coisa, nós nos reunimos e fizemos um bazar. E vendemos, o nosso bazar é assim, ó, você faz o que você sabe fazer. E daí a gente convida as amigas e tal no dia e vende, junta um dinheirinho e dá para aquilo, né? E a gente vai levando assim, quando a coisa está apertando, vamos fazer um bazar de novo. Porque a gente não tem patrocínio nem nada. E não temos nem local próprio. Tanto que o local onde nós trabalhamos é um local de uma casa cedida por nós, por uma família de Passo Fundo, tá? E também nas Sencas, no quartel, nós estamos tendo o local para recolhimento das caixinhas. Continua sendo nas Sencas, que às vezes o pessoal procura antigas Sencas. A antiga Sencas continua sendo no quartel, né? Porque na realidade nós não temos um local. Foi cedido pelo secretário das Sencas o quartel para nós começarmos o nosso trabalho de receber e reciclar as caixas lá. Tá? A confecção é nessa casa que nós temos emprestada. Mas agora a prefeitura saiu do quartel e nós não temos local. Então, momentaneamente estamos ainda lá no quartel, tem que entrar no segundo portão e achar aonde era a antiga fisioterapia. É a salinha ao lado da fisioterapia. Isso é uma dúvida que o nosso fornecedor de matéria-prima está tendo na hora de nos doar as caixinhas. Continua sendo lá. Quando trocar de lugar, a gente vai comunicar através dos rádios de comunicação. Estamos pleiteando um lugar melhor. Eu ia te perguntar exatamente isso. Uma das expectativas aí de vocês é de repente conseguir um local que era utilizado pelo Comitê da Cidadania, porque é um espaço bastante amplo, e daria para fazer todo o processo ali, não precisaria dividir, né? Se nós conseguirmos lá, né, Ana, vai ser assim o nosso sonho,
Por quê? Porque além de nós recebermos, fabricarmos, nós poderíamos doar para as famílias as chapas. Elas não vão ficar esperando só por nós, que nós temos só um carro, 5 pessoas que colocam. Por isso que nós não fizemos mais casas ainda, porque é um trabalho de formiguinha mesmo, né, Ana? Então, assim, ó, pelo menos a gente pode doar chapas para as famílias e a gente ensina como colocam e elas dão um jeito de ter conforto dentro da sua casa. E Ana, qual é a organização que vocês fazem, a logística aí para poder colocar então essas chapas nas casas? Vocês se reúnem nos finais de semana? Porque de repente as pessoas estão em casa e têm essa dúvida e têm o interesse de participar então do Brasil Sem Frestas, mas não sabem qual é o tempo disponível que eles têm então para se integrar ao grupo. Então assim, ó, no grupo da Maria Luísa disse na casa ali, elas trabalham uma vez por semana. Eu que coordeno ali na antiga Sencas, que é nos fundos do antigo quartel, a parte da fisioterapia. Então, ali é todas as tardes, praticamente a gente está ali trabalhando. Mas é nos dias de semana, também nesses dias que quando solicitado a gente vai nas casas. Mas a gente já trabalhou também no final de semana, se o pessoal se reúne 3, 4, 5 pessoas e quer fazer, a gente vai no final de semana também. Então, qualquer dia é bem-vindo. Qualquer dia é bem-vindo. E são inúmeras pessoas ali, 20 pessoas, né, como vocês disseram, mas de diferentes profissões que estão integradas aí a vocês. Isso aí. Então, vai 1 hora, 2 horas, ou 1 tarde, 2 tardes, não tem limite. E Maria Luísa, então, a respeito para se integrar, como faz? Pode procurar vocês? Tem algum pré-requisito? A gente sabe que, na verdade, é só boa vontade, né? É voluntariado e, portanto, não tem horário. Se tem só 1 hora para trabalhar, é só 1 hora suficiente, para nós é ótimo. Né? Então, assim, ó, não há pré-requisito, é só ter vontade de fazer o bem. É só isso que precisa, mais nada. E eu sempre dou o telefone, no caso é o meu telefone, porque também não temos, né? É 9128 3327, entrar em contato comigo, que a gente vê dentro da disponibilidade da pessoa o que a gente pode fornecer e para que possa nos ajudar. E em média quanto tempo então leva para poder fazer então forrar toda uma casinha? Depende do tamanho da casa. Como nós somos em 5 colocadores, às vezes nós demoramos 1 tarde, geralmente 1 tarde. Quando ela é maior, são 2 tardes. Às vezes, dependendo da necessidade da casa, que tem que fazer o forro, vai 2 tardes tranquilo. É um processo demoradinho. Não é demorado, na realidade, porque em 1 tarde você muda a vida de uma pessoa. É como eu digo assim, é como se chegasse o caminhão, sei lá, do Faustão, se é que existe ainda, não sei, com todos os móveis dentro. A casa fica bonita, fica clara, fica prateada, fica limpa, né? Você não gasta tanta energia mais, nem aquecedor, não usa mais tanto, nem tanta lenha, nem tanta luz. Então, assim, ó, há um ganho econômico para quem recebe esse revestimento. Né? E o ganho social é a saúde, através do aumento do conforto térmico. Né? Então, a gente demora, eu digo assim, eu e a Ana falamos, puxa, em 1 tarde nós mudamos a vida dessa pessoa, dessa família. Daí quando a gente está indo para casa, né, assim, mais uma, e às vezes naquela noite chove ou fez frio, daí você dorme assim, ó, essa família está dormindo bem, sabe? Isso não tem o que pague. E vocês têm uma estimativa aí de cerca de 150 casas que vocês conseguiram fazer desde 2009. Mas esse número, na verdade, ele é muito maior porque vocês no início não estavam contando quantas casinhas vocês estavam fazendo, forrando, né? Mas o interessante também é que vocês voltam, né, nessas casas para ver se as famílias estão vivendo bem ou quanto mudou a realidade delas. No início, a gente não fazia isso, porque era tanta preocupação, era tudo difícil, como eu estava falando, a gente colocava de 1 caixinha, de 2 caixinhas, e depois foi de 3 caixinhas. Só agora que a gente está conseguindo, tem mais gente também, né? Então a gente está conseguindo voltar para rever como que está, se precisa refazer alguma coisa. Geralmente, tu chega lá, modificou, aumentou a casa, melhorou a casa, tu tem algo para fazer. Comprou um móvel, tirou aquele velho lá atrás do móvel, não estava colocado, a gente volta a colocar.
E a receptividade, então, dessas famílias, com certeza, elas ficam muito agradecidas, mas é vocês ali que estão trabalhando que sentem esse carinho. Isso aí. A gente nota pelas crianças, né? Então eu costumo dizer assim que a criança diz assim, agora vou poder tomar banho, que dá para tirar toda a roupa, tomar banho e não passar frio. Então tu se realiza com isso. E Maria Luísa, realmente muda muito a realidade dessas famílias, porque a gente tinha uma situação que é muito comum ainda nas casas de famílias carentes, que é quando a família toda dorme junto, né, também. Então vocês têm a possibilidade de, com essas chapas, fazer divisórias na casa, tornar o ambiente saudável para a criança, trazer privacidade também para os pais. Olha, sempre quando é possível, em função do tamanho da casa, nós tentamos fazer uma divisória. Nós temos uma preocupação bastante grande nessa separação. Começa ali na base, sabe? Então isso aí é fundamental, né? Você dá essa privacidade para o casal e a privacidade principalmente para os filhos, né? Eu acho que isso assim é fundamental. E nós visitamos agora esses dias, ontem, né? Isso. Lá no bairro Zac, uma família que já faziam 2 anos que nós tínhamos feito a casa, e eles reformaram a casa, eles próprios fizeram uma divisória entre os quartos e eles não mexeram em nada na casa. A casa estava intacta onde nós tínhamos colocado as caixinhas de leite. Chegou a dar uma emoção, porque é muito difícil você chegar numa casa e ela passar por uma reforma e não ter mudado alguma coisa, mexido. Claro que a gente não quer que permaneça para a vida eterna, a gente quer ver o progresso das pessoas. Mas nesse caso nos emocionou, porque o cuidado, o capricho, porque realmente a nossa vida está muito melhor. Então assim, que pessoas que cultivaram, que viram que realmente era bom, porque aumenta a saúde de 4 filhos, né? A renda da família, o pai estava sem emprego. Então, assim, numa situação difícil que o país está passando, essa nossa pequena ajuda é muito pequena, mas faz um pouquinho. Maria Luísa, esse projeto também está ganhando uma dimensão muito grande, né? Vocês não imaginavam lá no início que ia ter toda essa divulgação, todo esse comentário em torno do Brasil Sem Frestas. Vocês foram reconhecidos em inúmeras premiações, estão indo para diversas cidades prestar esclarecimentos, explicar como que funciona a confecção das chapas para que se estenda, ou seja, que não fique só em Passo Fundo. Isso, é um objetivo muito grande nosso. Assim, nós somos pequenos, mas nós agilizamos o nosso marketing, né? De que maneira? Passando a ideia através das redes sociais. Eu disse assim, eu estou com 60 anos, eu lembro, quando eu ouvi falar em computador, eu estava na universidade, era o DOS ainda, olha quanto tempo. Né? Eu disse, nunca vou aprender isso aí. Gente, agora me obriguei a aprender, aprendi a fazer blog, Facebook, tudo. Por quê? Por um objetivo social. Então, assim, a rede social está permitindo com que mais pessoas sejam beneficiadas, né? Então, a gente faz um marketing nesse sentido. Nós já fomos para Santo Ângelo ensinar o pessoal do Lions Universitário, e eles instalaram lá. Nós já fomos em Porto Alegre, apoiando o Rotary Integração, para colocarem nas ilhas em Porto Alegre, e a ideia deles é fazer um grupo da própria ilha, que esse grupo vai fabricar e vai aplicar. E a gente está indo lá, nós fizemos a primeira casa piloto na Ilha dos Marinheiros, né? E agora vai ser na Ilha das Flores. Então eles estão também se organizando, já estão recolhendo embalagens Tetra Pak e estão iniciando um trabalho, né? E a gente percebe assim que é muita gente querendo ajudar. Isso é a coisa mais legal. E tem muita gente ainda para ser ajudada, né? Com Esse trabalho certeza. não pode parar. Não pode, porque do jeito que está a moradia, em termos de segurança, nós ficamos às vezes pensando, puxa, não sei se não vai aumentar a quantidade de gente em invasão. E a gente já falou então como que se sentem então as pessoas, né, que são contempladas, que são beneficiadas por esse projeto. Mas e você, Ana? Como que você se sente, então, fazendo parte dessa história, sabendo que está ajudando outras famílias? Olha, eu costumo dizer que não se explica.
o jeito que a gente se sente. Porque a gente sai de lá, se sente. Não, o cansaço no finalzinho, quando tu parte, tu tá super cansado. Mas quando tu vê que aquela família te agradece e tá bem, aquelas crianças sorrindo, vêm te abraçar, não tem palavras para te agradecer, eles dizem, e você esquece que você cansou, você está pronto para outra. Se tivesse outra casa, eu costumo dizer, que se tivesse que começar outro trabalho, eu começaria tudo de novo. Maria Luísa, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, então antes de encerrar, repetir então o número do seu telefone para quem quiser ajudar de alguma forma então o projeto de vocês, com a doação das caixinhas, de repente com a doação de algum dinheiro até para combustível, porque vocês têm um único carro, né, para poder ir até os bairros e fazer esse trabalho. Então comenta pra gente então a importância, reforça esse compromisso que a sociedade tem com vocês. Olha, eu acho que o principal é um lugar para nós. Isso é o principal porque a gente faz um trabalho social, né? Um lugar que a gente possa realmente vir a ter o contato para poder distribuir essas chapas para a população. Isso vai aumentar enormemente o desenvolvimento do trabalho. Nós nunca pedimos dinheiro, porque nós tentamos não lidar com ele. Nós pedimos grampeadores, grampos, tesouras, tá? Ou se alguém quiser fazer algum artesanato e levar para a gente, para quando a gente fizer o bazar, nós botarmos à venda, porque nós achamos muito delicado, né? E nós já somos voluntários já porque nós acreditamos no potencial que nós, seres humanos, temos de produzir o nosso sustento fazendo bem. Então, quem quiser, que tem um artesanato, quiser nos dar para nós colocar no bazar, para angariar mais fundos, ótimo. Quem quiser nos doar grampeadores, maravilha. Porque chega algum momento que nos falta o grampeador, aquele de estofador. Por quê? Porque em algum momento, e já aconteceu várias vezes, nós damos as chapas e nós temos que deixar o grampeador na casa. E depois a gente retorna para buscar esse grampeador, né? E seria bom ter grampeador a mais, para não ter que estar sempre. Às vezes você dá um grampeador num bairro e lá sai mais 2, 3 casas. E o telefone? 91 28 33 27. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês no nosso programa de hoje. Nós agradecemos muito. Muito, tá? Nossa, maravilhoso poder Maravilha. falar no assunto. Ok, então e você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.